Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Igor Maciel, sou professor aqui do Estratégia Carreiras Jurídicas e hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema bastante relevante após o advento do novo Código de Processo Civil. A pergunta é: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 133 e seguintes do CPC se aplica ou não às execuções fiscais? Vamos aqui na tela. Esse incidente está previsto aqui no artigo 133 a 137 do CPC e diz que será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, certo? O que mais que a gente pode falar dele? Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Ou seja, pessoal, esse dispositivo ele trouxe uma novidade ao Código de Processo Civil, que é o seguinte: antigamente, para desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa, por exemplo, bastava que fosse feito um requerimento, o juiz, então, apreciando o cabimento dessa desconsideração, proferia uma decisão que ele desconsiderava a personalidade jurídica, superava-se a personalidade jurídica e se atingia o patrimônio dos sócios. Como é que o sócio ficava sabendo que essa personalidade jurídica foi desconsiderada? Ele ficava sabendo a partir do momento que os seus bens eram atingidos por essa execução. Após atingidos os bens pela execução, era que o sócio podia vir a juízo para discutir que não tinha responsabilidade sobre aquele crédito, sobre aquela execução. Ora, esse dispositivo do Código de Processo Civil, ele trouxe uma inovação exatamente porque esse contraditório ele vem antes do atingimento dos bens do sócio. Ou seja, eu trago a discussão para se o sócio tem ou não responsabilidade por aquele crédito, eu trago a discussão para se é possível ou não desconsiderar a personalidade jurídica daquela determinada empresa, por exemplo, antes de eu superar a personalidade e atingir o patrimônio dos sócios. Acaso o juiz entenda que, sim, o sócio responde por esta dívida, é que ele vai, então, decidir, através de uma decisão interlocutória, como a gente viu, o prosseguimento da execução para o patrimônio dos sócios. Então, essa discussão ela é trazida para antes de se atingir o patrimônio dos sócios. Tranquilo? Vamos aqui na tela. Sobre a execução fiscal, especificamente, a gente tem aqui no artigo 135 do CTN, que é responsabilidade do sócio-gerente ou do sócio-administrador. O sócio-gerente ou o sócio-administrador, ele responde pelo crédito tributário quando ele age com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos. Não é o mero inadimplemento da obrigação que vai ensejar o redirecionamento da execução fiscal ao administrador, como a gente sabe. A certidão da dívida ativa, ela já pode ser produzida, já pode ser formada com ou sem o nome do sócio administrador. Se ela for formada com o nome do sócio administrador, essa execução já pode ser proposta diretamente contra o sócio. A gente não está falando de redirecionamento da execução. Mas se a certidão da dívida ativa for formada sem o nome do sócio administrador, ou seja, em uma tentativa no curso da execução de se redirecionar a execução da pessoa jurídica para o sócio administrador, nós defendemos que sim, se aplica o disposto no novo Código de Processo Civil. Por quê? Vamos aqui na tela. Primeiro porque o artigo 134 do CPC prevê que o incidente ele vai se aplicar às execuções de títulos extrajudiciais. Segundo, porque o próprio CPC, lá no artigo 784, inciso 9, ele define que a certidão da dívida ativa é uma espécie de título executivo extrajudicial. Outro ponto é que o artigo 1º da própria Lei de Execuções Fiscais dispõe que o Código de Processo Civil vai ser aplicado de forma subsidiária às execuções fiscais. Ou seja, o Código de Processo Civil é aplicado subsidiariamente às execuções fiscais. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é aplicável às execuções de título extrajudicial. O próprio CPC diz que a CDA é um título extrajudicial.
Então, meus amigos, não haveria, a princípio, qualquer óbice à utilização deste procedimento, também às execuções fiscais. Desta forma, eu entendo, desta forma, boa parte da doutrina entende, a exemplo do Leonardo da Cunha. E aqui, para finalizar, não há qualquer ressalva na própria lei de execuções fiscais quanto à aplicação do Instituto. Ou seja, não haveria quaisquer motivos para não se aplicar esse Instituto também às execuções fiscais. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição de vocês para quaisquer dúvidas e questionamentos nos canais do Estratégia ou por e-mail, WhatsApp, enfim. Grande abraço a todos.